e eu achei isso incrível. Eu me perdi em algum momento. É um garoto que tá fugindo de casa, o pai dele é alcoólatra, sendo que é só eles pegarem a chave. E não façam como eu, não falhem. Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Renata e geralmente eu trago aqui só mais vídeos da minha rotina universitária. Mas hoje eu queria propor para vocês um desafio literário. Eu, no ano passado, li cerca de 19 livros e a minha meta para esse ano era ler pelo menos 20. Eu não queria triplicar, nem ler muito mais, eu só queria ler um pouco a mais do que eu li no ano passado. Só que a gente já tá no mês de setembro e se eu li uns 3 livros, eu li demais. E livros mais acadêmicos, relacionados ao curso de psicologia. Então eu queria ler outras coisas que eu gosto de ler. E aí minhas férias começam hoje, dia 2 de setembro, só que eu não vou ficar muito tempo de férias. As minhas aulas vão estar voltando aí no final do mês de setembro, então eu tô menos de 30 dias de férias. E aí por isso eu quero ler o máximo que eu puder, mas sem me sobrecarregar, sem fazer aqueles desafios muito tóxicos. A ideia não é essa. E aí o primeiro desafio que eu tô me propondo a fazer, e tô te propondo também, é ler 1 hora todos os dias durante uma semana. Feita essa introdução e apresentado o desafio para vocês, deixa eu mostrar o livro que eu pretendo ler. É As Aventuras de Huckleberry Finn. Na verdade, eu já mostrei esse livro algumas vezes nos vídeos anteriores de rotina universitária, mas eu começava a ler e parava, até que eu decidi parar ele de vez e só voltar quando eu realmente tivesse tempo para ler, que é o que eu vou fazer agora. Ele tem, se eu não me engano, 390 páginas e eu parei de ler na página 230. Eu tenho um ritmo de leitura bem lento, então eu acho que vai chegar sexta-feira e eu não vou ter acabado de ler. Mas se por acaso eu acabar de ler e precisar pegar outro, eu mostro pra vocês o livro e falo um pouquinho sobre a nova escolha. Falando brevemente sobre esse livro, até para não dar spoiler, porque eu acho que isso estraga a experiência de leitura, mas aqui a gente tem um clássico da literatura americana, que como o próprio nome já diz, vai mostrar as aventuras de Huckleberry Finn. Mas quem é Huckleberry Finn? É um garoto que tá fugindo de casa, o pai dele é alcoólatra, e aí ele se encontra com Jim, que é um escravo que também está fugindo. Então o contexto é mais ou menos isso. E eles dois estão fugindo e estão descendo o rio Mississippi e passam por diversas aventuras. E aí a gente vai acompanhando o desenrolar dessas aventuras e da relação deles dois. Pronto, como não é resenha e eu só li até a página 230, eu acho que eu só posso falar até aqui. E quem já me acompanha aqui sabe que em momentos que eu vou precisar ficar bastante tempo focada, seja lendo, estudando ou trabalhando, eu sempre faço algo gostoso ou pra comer ou pra beber, e aí não ia ser diferente, então eu resolvi fazer esse cappuccino que eu tô mostrando aí pra vocês. Aqui era terça-feira, eu tava com um pouquinho de dor de cabeça, mas eu não queria ficar sem ler, então eu fui pra sala, que é mais confortável, peguei meu livro, um marca-página e também o meu óculos. Além disso, eu fui preparar alguma coisa pra poder beber enquanto eu tava lendo e também peguei o cronômetro, né, pra ir mostrando pra vocês o tempo de leitura. Página 293, eles estão em uma dessas aventuras, né, tentando fugir do Duque
e do rei, que é uma dupla aí que eles encontram. E aí eles estão tentando fugir, só que nessa de tentar fugir, eles acabam se perdendo um do outro. E aí o Jim, que é o escravo, né, ele acaba sendo raptado. E o Huck, ele fica muito triste, fica muito desesperado. E aí nesse momento ele tá tentando encontrar o Jim. E uma coisa muito linda que a gente começa a perceber no livro é como essa relação vai se construindo. Porque em determinado momento do livro, a gente vê o Huck muito indeciso se entrega ou não o Jim. Só que aí a gente percebe que à medida que as aventuras vão acontecendo, eles vão se relacionando cada vez mais, criando esse vínculo, essa amizade, uma fraternidade, né, digamos assim, muito bonita. E de cuidado com o outro, porque ainda que a diferença de idade seja muito grande, né, porque o Jim tem filhos, é bem mais velho, né, o Huck ainda é uma criança, mas ainda assim o cuidado é algo mútuo, né, que o Huck se sente responsável pelo Jim e o Jim a mesma coisa. Então eu achei isso muito bonito, assim, de a gente pontuar. Então a gente vê o Huck chorando, querendo abraçar ele. É muito lindo, é muito fofo. Mas eu queria finalizar o capítulo, e aí eu li 35 páginas, tô lendo bem devagar, hoje principalmente, porque eu tava com um pouquinho de dor de cabeça quando eu comecei a ler, passou agora. Deu vontade de continuar, porque eu parei uma parte em um capítulo bem interessante, mas como agora já são 4h30 praticamente, eu preciso ir na academia, e o meu desafio é 1 hora por dia, então eu vou respeitar o desafio e vou ler só por 1 hora, e aí amanhã eu volto de onde eu parei. Bom dia, gente, hoje é o 3º dia, meu Deus, tá horrível esse cabelo. No 3º dia aí do nosso desafio, eu acordei 7 horas, aí limpei a casa aqui, fiz uma mini faxina, e aí agora eu vou lavar o banheiro e aproveitar para poder lavar esse cabelo, me arrumar minimamente, para poder me sentir melhor, né, enquanto eu tô estudando e lendo. E aí eu vou fazer isso agora e volto aqui pra gente ler. Assim que eu terminei de lavar o banheiro, tomar banho, lavar meu cabelo, eu fui fazer um lanche para poder comer enquanto eu tava lendo. Organizei aqui o meu ambiente de estudos, fiz até um lanche e um cappuccino. E prendi esse cabelo assim em um coque, porque todas as vezes que eu lavo ele e prendo dessa forma, depois quando ele tá seco, que solta, fica umas ondas mais bonitas. No capítulo 38 e vai até o 42, então eu acredito que essa é a última aventura do Huck, eu acho. Eu tô no momento em que ele encontra um garoto chamado Tom Sawyer, e enquanto eu tava lendo, eu fiquei assim, meu Deus, eu me perdi em algum momento, eu esqueci de ler alguma coisa, porque ele fala, se retrata ao Tom Sawyer como se a gente já tivesse conhecido, como se ele já tivesse citado em algum momento do livro, porque aparentemente eles são grandes amigos. Só que aí eu parei um pouquinho para pesquisar, e aí eu vi que o Mark Twain escreveu antes desse livro, que é As Aventuras de Huckleberry Finn, As Aventuras de Tom Sawyer. Eu lembrei que logo no início do livro, o Mark, ele pontua isso, mas ele também comenta que não é necessário você ter lido As Aventuras de Tom Sawyer para poder compreender as aventuras do Huckleberry Finn. E realmente não é necessário, porque só nesse momento que eu fiquei um pouquinho perdida, assim, mas era porque isso foi algo que ele pontuou no início e eu já não lembrava mais. Isso não é pontuado, mas aparentemente eles têm a mesma idade ali,
deve os dois possuir 13, 14 anos nessa faixa. Só que fica também bem nítido que o Tom Sawyer, ele teve acesso a mais estudos, ele é letrado, porque todos os planos, todas as ideias mirabolantes dele, ele tirou de algum livro. E tem referências, né? Tanto que na nota de rodapé, o autor sempre fala de onde foi que o Tom Sawyer tirou essa ideia. Ele exagera, às vezes mente um pouquinho, mas ainda assim ele tá fazendo referência a algo que de fato aconteceu, a um livro que realmente existe, e eu achei isso incrível. Em diversos momentos do vídeo, vocês devem ter percebido eu dando risada, porque realmente tá em uma parte muito engraçada. Eu achei que esse personagem, o Huck, era o personagem assim mais sapeca, digamos assim, mais que inventava as mentiras e os planos mais mirabolantes até conhecer o Tom Sawyer. E aí agora eu quero ler as aventuras de Tom Sawyer também. Enfim, e aí antes de encerrar essa parte do vídeo, eu só queria reforçar que ao longo do livro a leitura traz diversos desconfortos, assim, mas que eu julgo como necessário. Por quê? Logo no início do livro aqui, eu tava procurando a referência de Tom Sawyer para tentar entender de onde ele tinha surgido, e encontrei uma parte em que é pontuado o seguinte: sendo o livro publicado nos Estados Unidos em fevereiro de 1885, o tempo de ação, conforme aqui definido, situa-se entre 1835 e 1845, ou seja, em pleno período da escravidão naquele país. E é importante pontuar isso porque, como eu comentei, tem diversos momentos da leitura que traz esse desconforto, mas que eu acho necessário para que a gente possa perceber os absurdos que eram cometidos naquela época. Então teve um momento da leitura hoje em que o Tom Sawyer, o Huck e o Jim se encontram, e aí eles estão discutindo sobre esse plano mirabolante proposto pelo Tom, em que não faz sentido nenhum. Só que o Huck resolve não discutir porque admira muito o Tom Sawyer e considera ele muito hiper mega inteligente, e o Jim tem um momento em que isso é comentado, né, que ele escolhe não falar simplesmente por ele ser negro e por achar que dois brancos estavam planejando o melhor, assim, dos planos, e que ele não seria capaz de planejar algo parecido, né, e que se ele estava pensando de forma contrária era porque ele era negro, né, e ele não era inteligente o suficiente para pensar daquela forma, sendo que só você lendo para você entender uma maluquice o que o Tom Sawyer tá propondo aqui. Cavar durante 2 anos um buraco, sendo que é só eles pegarem a chave. Eu tô pontuando isso novamente porque cada momento que passa da leitura eu vejo o quão necessário é a gente fazer de fato esse tipo de leitura, porque faz com que a gente compreenda tanto os absurdos que acontecia naquela época, e também ver o lugar que a gente não deve mais voltar a estar, mas ver também, perceber a nossa evolução. Enfim, eu acho que se na hora da tradução tivesse tirado essa parte, mascarado, sabe? Eu acho que o erro, de fato, estaria aí, porque esse desconforto é necessário. No mais, eu quero dizer que eu tô muito triste por estar chegando ao final, porque provavelmente eu não vou encontrar nenhuma referência, assim, depois do Huckleberry Finn. Sobre o Tom Sawyer, eu tenho um livro que eu vou poder ler, mas provavelmente não vai ter referência lá em Tom Sawyer de Huckleberry Finn, porque foi escrito depois, né? Então não faz sentido. Mas eu tô atrasando, assim, um final justamente por conta disso, porque eu tô apaixonada pelo Huck, e o que é mais lindo de perceber é, tipo, como ele tá desenvolvendo o caráter dele através dessa experiência que ele tá vivendo. No início do livro, a gente vê que ele mora com uma senhora que tenta ensinar ele religião e diversas outras coisas, e que ele não consegue se adaptar e não consegue entender nada daquilo. Ele se culpa em alguns momentos por isso, e a gente fica também lendo e torcendo para que ele se desenvolva nessa casa que ele tá, pelo menos eu fiquei assim, considerando o contexto que ele vinha antes e a referência que ele tinha de pai, sabe? A gente fica torcendo por isso antes dele começar as aventuras, né? E fugir. Mesmo ele tendo feito isso, fugido de casa e se metido nessas aventuras, a gente vê o quão necessário foi pro desenvolvimento do personagem, sabe? E o quão lindo é ver ele desenvolvendo, assim, um senso crítico sobre as coisas, criticando de fato aquilo que tá posto ali na realidade dele, porque nessas aventuras ele encontra muita gente mau caráter. A gente vê ele falando sobre isso, tipo, que ele nunca viu alguém assim, que não exista mais pessoas assim, e a gente vê ele ajudando outros personagens também. Enfim, é muito bom, muito, 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 muito bom.
quinta-feira, quarto dia do nosso desafio literário, e agora eu tô aqui procurando uma receita de café para poder fazer, porque nesses 4 dias a gente fez receitas diferentes para esse momento de leitura, e aí eu queria fazer isso hoje também. Pensei até em fazer um bolo, só que vai demorar muito, e eu tenho outras coisas para fazer além dessa leitura, então eu vou procurar algo mais fácil de fazer e que eu tenha todos os ingredientes. Então eu tô dando uma olhada aqui, vou procurar, vou fazer e aí a gente vai ler. Para fazer esse café, nós vamos utilizar o café em pó solúvel, que são 2 colheres de sopa. Vamos colocar também um pouco de açúcar, pode ser a quantidade que você preferir. Eu ponho um pouquinho menos de 1 colher de sopa. E 2 colheres de sopa de água fervendo. Isso eu também tenho. Agora é só misturar. Pega o seu fouet, quase parecendo um sorvete mole, com gelo, umas gotinhas de baunilha e fazer uma bebida deliciosa. Não tem as gotinhas de baunilha, mas eu acho que dá pra fazer sem. Bora ver. Ficou bonito, viu? Esse foi o vídeo da Laura, eu vou deixar o link na descrição aqui, né, desse café, caso você queira assistir pra tentar fazer por aí também. Mas agora vamos lá pra cozinha que eu vou tentar replicar, fazer esse café pra poder romantizar esse momento da leitura. Agora o tempo de leitura passou, na verdade, 14 minutos, mas foi porque o livro já estava acabando, estava no último capítulo, então eu quis encerrar logo para amanhã já começar uma nova leitura. Eu fiquei muito feliz em uma parte aqui do livro, já no finalzinho, onde o Tom, o Huck e o Jim se encontram e eles estão planejando outras aventuras. E tem uma nota de rodapé que diz o seguinte: ao concluir a escrita de Aventuras de Huckleberry Finn, o Mark Twain começou no verão de 1884 a trabalhar em uma continuação da obra, intitulada Huck Finn e Tom Sawyer entre os Índios, em que Huck, Tom e Jim seguem para as grandes planícies, onde logo se deparam com um massacre de índios. No entanto, a obra não foi concluída. Então, no início, assim, eu fiquei super feliz, achando que eu tava descobrindo que tinha uma continuação da obra. Mas aí, no final, jogou esse balde de água fria aí de que a obra não foi concluída. E, por último, uma outra coisa que eu descobri, que eu tô esse vídeo todo me referindo ao escritor como Mark Twain. E eu descobri que, na verdade, Mark Twain é um pseudônimo para Samuel Clemens. Só uma curiosidade mesmo. Enfim, mas infelizmente é isso, acabou o livro, não temos continuação. Então, a gente finaliza por aqui as aventuras de Huckleberry Finn. E amanhã eu vou escolher um outro livro para continuar o desafio, né?
nosso desafio literário e eu escolhi o livro Peter Pan para dar continuidade. Isso porque eu queria um livro curto o suficiente pra gente chegar segunda-feira e eu ter finalizado. Como vocês devem ter percebido, o meu ritmo de leitura é bem lento, então se eu pegasse um livro de 300 páginas ou mais, provavelmente segunda-feira eu ainda não ia ter terminado, e eu não queria isso, né? Eu queria realmente finalizar o desafio finalizando o livro. Eu tô no capítulo 3, então eu li aí 50 páginas, então eu acredito que nos próximos 3 dias eu consiga finalizar ele. Mas é isso, por hoje é só. Nos vemos amanhã, que no caso, pra vocês, é daqui a alguns segundos. Oi, gente! Hoje a gente entra aí no 6º dia do nosso desafio literário. Hoje é domingo e o último dia que eu apareci aqui foi na sexta. Isso significa que eu falhei aí no desafio. Eu não consegui gravar ontem, mas foi por uma questão de organização mesmo. De manhã eu fui pra academia e organizei as coisas aqui em casa e pensei ao longo da tarde eu faço o desafio de leitura. Como eu só tô lendo 1 hora mesmo, vai ser tranquilo. Só que aconteceu que de tarde eu lembrei que eu tinha uma apresentação pra fazer na igreja hoje e eu precisava construir os slides e aí foi isso que eu fiz. Eu passei a tarde toda fazendo esses slides e de noite eu me reuni com uma amiga minha. Dava tempo até de ler durante 1 hora ontem de noite, só que aqui em casa a luz não ia ficar legal pra poder gravar, mostrar pra vocês. E também eu tava exausta, porque eu passei a tarde toda pesquisando coisas sobre ansiedade, um montão de slides, enfim. Como eu já sabia que hoje de tarde eu não tinha nada pra fazer, eu resolvi ler 2 horas hoje, né, no 6º dia de leitura. Então entraria aí o 6º e 7º dia de leitura em um único dia, porque eu vou ler durante 2 horas seguidas. Enfim, não façam como eu, não falhem. Mas se vocês falharem, façam como eu. Se acolham e vão lá e corram atrás do prejuízo, que é o que eu vou fazer agora. Da última vez que eu parei de ler, eu parei em uma parte muito interessante. E aí eu tô super curiosa pra saber em que pé vai dar essa história. Mas antes eu coloquei um cafezinho no fogo pra fazer. E aí eu vou finalizar ele e a gente vai ler. Hoje é dia 9 de setembro, o último dia do nosso desafio literário. Ontem eu parei no capítulo 13 do livro e vai até o 17, então acho que eu finalizo ele hoje. Se não foi 1 hora de leitura, vai ser 1h30, porque o meu ritmo é bem lento. E com essa blusa que eu não gosto dela, eu sinto que eu peguei um lençol e coloquei em mim assim, tipo... Porque ela não tem, sei lá, costura, parece que é ruim, sabe? Quando eu tava no provador, assim, que eu coloquei a cor, eu acho que ressaiu, sabe? Eu nunca fiz coloração pessoal, mas eu tenho certeza que quando eu fizer, essa cor vai estar na minha paleta, porque é uma das cores que deixa esse brilho assim, enfim. Também tô amando o meu cabelo, eu acho que ele hoje tá colaborando, esses dias, na verdade, e eu acho que é por conta da hidratação que eu tô usando. Vou deixar o link dela na descrição do vídeo, deixando meu cabelo com as ondinhas e com brilho. Não sei se vai dar pra perceber aí no vídeo, né? Porque minha câmera também não colabora.
passando aqui para encerrar esse vlog de leitura, dizer que eu não mostrei muito sobre o livro Peter Pan, porque eu tô gravando um vlog de leitura desse livro, e aí eu vou postar ao longo da semana, e nesse vídeo vai ter comentários, assim, sobre o que é que eu achei do livro. Eu dei 4,5 estrelas pra ele, e para as Aventuras de Huckleberry Finn, com certeza 5 estrelas, virou um dos favoritos da minha vida. Sobre o desafio, eu adorei fazer, eu acho que eu só falhei na questão da adaptação. Teve dias que eu queria ler mais e eu acabei não lendo, não sei porquê, eu acabei ficando com esse tempo de 1 hora na cabeça e aí acabei não passando de 1 hora, e teve dias que dava pra passar porque não tinha outras coisas pra fazer logo depois. Então eu acho que é uma coisa que dá pra você ir adaptando aí a sua realidade. Eu acho que é super válido fazer esse desafio caso você esteja passando por uma ressaca literária, caso você ainda não tenha o hábito de leitura e quer adquirir, aí você pode definir, né, se 1 hora é muita coisa pra você dentro da sua rotina aí você reduz ou aumenta. E também é muito bom pra casos como o meu, que é alguém querendo voltar a ler. E super funcionou porque eu já tô de olho aqui na minha estante, separando os livros da próxima semana. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Obrigada por ter assistido até aqui. Se gostou, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e deixar nos comentários um feedback sobre esse vídeo. Um beijo e até o próximo!